Boa tarde, irmãos. Hoje vamos finalizar aí os nossos estudos aí nas 9 marcas de uma igreja saudável. Nós estivemos aí durante essas 9 semanas aí caminhando, né? Ao longo das semanas, cada marca, né? Espero que tenha sido edificante para os irmãos, espero que tenha sido uma bênção, assim como tem sido na minha vida. Foi uma caminhada muito edificante. Espero que nós possamos voltar no que vem, inclusive, com essas marcas, né? Porque é bom a gente relembrá-las sempre. Os irmãos gostaram do que nós ouvimos até aqui? Amém? Então, hoje, irmãos, por que eu disse na semana passada que essa era a marca muito importante para a igreja? Porque apesar de do tema ser liderança bíblica, o tema envolve diretamente a congregação. E durante aqui a exposição, os irmãos vão entender o porquê. E ela é importante porque, assim, uma igreja saudável, ela, acima de tudo, precisa ter uma liderança saudável. Uma igreja que não tem uma liderança saudável, provavelmente não vai ser uma igreja saudável. E o que nós queremos é uma igreja o quê? Doente? Adoecida? Nós queremos uma igreja saudável, correto? Então, para a gente iniciar, irmãos, nós vamos começar lendo aqui o apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo. Está saindo aqui? Oi. 1 Timóteo, capítulo 3, irmãos. Nós iremos ler do versículo 1, tá? Todo mundo já encontrou? 1 Timóteo, capítulo 3. Ok? Esperar os irmãos encontrarem. Fica ali depois de Colossenses, Tessalonicenses. Lá quase perto do final. Ok? Diz assim a palavra do Senhor: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigos de contendas, não avarento. Versículo 4. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, ou seja, um novo convertido, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos, justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos? Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, Senhor. Estamos aqui diante da tua palavra, estamos aqui para aprender mais de ti. Dá-nos a graça do entendimento, Senhor, para que nós, como igreja, compreendamos a respeito da liderança bíblica que tu exiges daqueles que tu colocou como autoridade na igreja, Senhor. Perdoa os nossos pecados, dá-nos o auxílio do teu Espírito Santo. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Irmãos, hoje, como eu já falei, nós iremos falar sobre liderança bíblica, né? Mas como de costume, nós vamos recapitular todas as marcas que nós tivemos aqui desde a primeira, ok? Vamos só relembrar rapidinho aqui, porque nosso tempo é curto. Só para os irmãos lembrar, a gente falou sobre pregação expositiva, né? Que é a pregação onde o pregador se submete ao texto, né? O pregador se torna refém do texto e ensina o que o texto quer dizer. A segunda marca, que é teologia bíblica, o que é? É uma teologia que diz quem Deus é, né? Mostra os atributos do Senhor Deus. Todo mundo está lembrado, né? Só recapitulando. O Evangelho é o quê? É a boa notícia de que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio a esse mundo salvar os pecadores, né? Glória a Deus por isso. Quarta marca, verdadeira conversão, né? Que é fruto da ação do Espírito Santo, da graça de Deus, não é fruto da ação humana, né? É fruto da graça de Deus, né? E uma igreja saudável precisa ter gente convertida, gente que nasceu de novo. A quinta marca foi a evangelização, né? Que é o meio pelo qual o Senhor salva aqueles que estão perdidos nas trevas, né? É o meio pelo qual o Senhor traz os pecadores, né? É o Senhor Deus que salva, mas Ele salva através da evangelização. Amém? A membresia. O que é a membresia? Fazer parte de uma igreja local numa relação de compromisso, né? Nós enfatizamos isso muito, né? E a disciplina eclesiástica é a correção. O que é a disciplina? É a correção que visa o bem do faltoso, o bem da igreja para a glória de Deus. E na semana passada nós vimos o quê? Sobre o interesse pelo crescimento e pelo discipulado, que é um desejo de crescer não só numericamente, não só em quantidade, mas acima de tudo crescer espiritualmente, né? Nós desejamos, os crentes desejam crescer espiritualmente na graça do Senhor. Amém? E aí hoje nós iremos falar sobre liderança bíblica, né? O que a Escritura diz a respeito de liderança, de autoridade, né? E à luz dessas perguntas, nós vamos ver cinco tópicos a respeito de liderança na igreja, tá, irmãos? Nós vamos ver o seu contexto congregacional, qual é a relação da congregação com a liderança. Nós vamos ver as qualificações bíblicas de um líder, o que é que ele deve ter, o que é que um líder deve ter para ele ser líder na igreja. Nós vamos ver a natureza carismática, os dons do líder voltado para a igreja, a sua semelhança com Cristo, né? A semelhança do líder com Cristo e qual é a sua relação com a natureza e o caráter de Deus. Tudo bem? Em primeiro lugar, nós vamos ver o contexto congregacional da liderança da igreja. Tudo bem aí, irmãos? Tudo certinho aí? Tudo certinho, né? Irmãos, no capítulo 6 de Atos, se os irmãos puderem abrir a Bíblia de vocês, eu acho que eu até deixei aqui exposto, né? Tá aqui. O que aconteceu? As viúvas dos gregos estavam desassistidos ali na dispensação dos alimentos, né? Então, assim, estava havendo fome, né? Por parte daquelas viúvas. E aí, o que aconteceu? Começou a haver uma desavença, né? Olha, então, esse pessoal está passando necessidade, passando dificuldade, né? E aí, o que os apóstolos fizeram? Então, pode acompanhar aqui, por favor? Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. Então, irmãos, vejam só. Quem que os apóstolos falaram para escolher para ser líder, para lidar com essa questão na igreja? Ele falou para a comunidade escolher, não foi isso? Olha, vocês da igreja, escolham aí do meio de vocês, gente que vocês já conhecem, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, essas pessoas ficaram encarregadas de suprir essa necessidade das irmãs que estavam passando dificuldade. Então, assim, percebam como a igreja tem um papel importantíssimo na escolha dos líderes. Irmãos, quando, com a graça do Senhor, nós nos tornarmos igreja, vai ser papel nosso escolher aqueles que irão nos liderar. Nós já temos o pastor, mas vai ser função nossa escolher os presbíteros e os diáconos. Então, percebam como a igreja é importante nesse processo,
Percebam como ela deve estar engajada em observar aqueles que são chamados para essas funções de liderança, seja diácono, seja presbítero, ok? Lá em Mateus, inclusive, lá em Mateus 18, não sei se os irmãos, é um texto bem conhecido, quando fala a respeito de disciplina. Quando alguém peca contra o irmão, o texto vai dizer assim, olha, se alguém pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele não te ouvir, chamam as duas testemunhas. Se mesmo assim ele não ouvir, mostra para a igreja, e aí, se ele não quiser se arrepender, olha, a igreja vai excomungar essa pessoa. Então assim, vamos supor que a gente teve um processo aqui de disciplina. A pessoa não quer se arrepender. O pastor já conversou, o conselho da igreja, os presbíteros já se reuniram, e a pessoa não quer se arrepender. Aí o conselho da igreja traz para os irmãos e diz assim, olha irmãos, aconteceu isso, isso e isso, e o irmão não continua sem querer se arrepender. Então nós vamos excomungá-lo, nós vamos fazer o processo de excomunhão. Essa pessoa vai ser retirada do meio da igreja, porque ela não quis se submeter à disciplina da igreja. Então perceba como às vezes a gente acha, não, eu só estou ali esquentando o banco. Não, mas nós temos uma função importantíssima aqui na igreja. Todos nós temos uma função importantíssima. Em 1 Coríntios, irmãos, abram por gentileza, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ainda nesse contexto de disciplina. Todo mundo já achou? 1 Coríntios capítulo 3, tá? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Todo mundo já achou? 1 Coríntios 3, versículo 3. Ok? Diz assim, ó, seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós, ou seja, os coríntios, né? E o meu espírito, ou seja, o de Paulo, com o poder de Deus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Qual é o contexto aqui? Um irmão tinha caído em pecado, eu falei errado? Versículo 3, 1 Coríntios 5, 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, aí, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, assim, o apóstolo Paulo está o quê? Está dizendo assim, olha, irmãos, está vendo aquela pessoa que estava aí no meio de vocês, que estava em pecado e não quis se arrepender? Então, olha, reunidos o meu espírito e o de vocês, essa pessoa vai ser entregue a Satanás para a destruição da carne, para que no dia do Senhor ela seja salva. Então assim, se Deus o livre guarde, houver alguém no nosso meio aqui que esteja em pecado e não quiser se arrepender, irmãos, é nosso dever como congregação, é duro, né? É nosso dever como congregação tirar essa pessoa do nosso meio. Deu para compreender? É pesado, né? Pesado, né? Irmãos, a igreja, ela não tem a função simplesmente de fazer a questão da disciplina, mas ela também é responsável pelo ensino que é dado aqui na frente. Os irmãos têm a obrigação de supervisionar aqueles que estão ensinando aqui na frente. Então, assim, se por acaso o pastor, qualquer um aqui, o Diego, o nosso irmão Junei, eu, falar qualquer heresia, é função da igreja dizer, meu irmão, isso aí está errado. Isso aí não é bíblico. De onde eu tirei isso? Gálatas, capítulo 1. Apóstolo Paulo falando aos Gálatas. Versículo 6. Vou lendo aqui enquanto os irmãos encontram. Olha o que ele diz. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns, Gálatas 1, 6, que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, ou seja, maldito, amaldiçoado. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema.
O que é que o apóstolo Paulo está dizendo assim? Olha, eu estou admirado como que vocês, Gálatas, passaram tão depressa, como vocês aceitaram tão depressa um falso evangelho, porque quando eu estive no meio de vocês, eu preguei o evangelho verdadeiro, e agora vocês estão aceitando qualquer coisa, outros evangelhos. O apóstolo Paulo está chamando a atenção da comunidade, para que quando líderes, quando pastores pregarem, eles não se deixarem levar por falsos ensinos. Deu para compreender? Deu para compreender, irmãos? Tudo bem aí? Irmãos, atenção para isso. Se alguém está numa igreja em que o evangelho não está sendo pregado, essas pessoas, ou essa pessoa tem a obrigação de chamar a atenção daquele que está pregando. Nós temos obrigação. É por isso que é um aspecto congregacional da liderança na igreja. É como a congregação se relaciona com a liderança. Então, assim, nós, irmãos, nós temos a obrigação de supervisionar nossos líderes também. Orar por eles, para que o Senhor os mantenha fiéis, e supervisioná-los, até para o bem deles mesmo, para que eles não incorram em erro. Tudo bem? Irmãos, se nós ouvimos lixo sendo apresentado como palavra de Deus, nós seremos considerados responsáveis por isso. Mark Dever vai dizer o seguinte: como uma congregação, nós somos responsáveis por cuidar para que nós tenhamos o ensino correto. Temos a responsabilidade de nos assegurar de que Deus será honrado entre nós, ao mantermos a correta pregação da palavra de Deus, os seus mandamentos sejam obedecidos e o seu caráter seja refletido em nossas vidas em conjunto. Essa é a responsabilidade da igreja e da igreja local ao redor de todo o mundo. Essa é a responsabilidade da igreja local com a liderança. Tudo bem? Alguma pergunta? Não? Irmãos, é muito triste quando igrejas não têm líderes em que elas podem confiar. É muito triste quando as pessoas estão numa igreja em que elas não confiam naqueles que estão liderando elas. E é muito triste quando os líderes estão se esforçando para pregar o evangelho corretamente, para edificar as vidas, e os irmãos não reconhecem isso. Irmãos, por gentileza, abram a Bíblia de vocês em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 5. Nós vamos ver, irmãos, como ter uma liderança bíblica, uma liderança saudável, é algo que é honroso, que é bom, que é graça do Senhor. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Todo mundo já achou? Diz assim a palavra do Senhor: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo 5,17? Rapaz, hoje tá ruim. É porque eu estou lendo outra tradução, irmãos, perdoe-me. Eu estou lendo aqui a Corrigida Fiel. Os irmãos estão com a Almeida Revista Atualizada. Vou ler aqui na Revista Atualizada. É porque é parecido, tá? É porque eu peguei a outra tradução aqui que fica mais... 1 Timóteo 5,17. Diz assim, ó, na Almeida Revista Atualizada, né, que é a que nós lemos, né? Mas está certo o texto. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Só que eu li em outra tradução, que eu acho que o entendimento fica melhor, né? Eu vou ler novamente, ó. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. Deu para compreender? Então, assim, irmãos, nós teremos que orar pelos nossos líderes. Nós temos que honrá-lo. E honrar não significa, irmãos, se submeter a tudo que eles falam, quando o que eles falam não é bíblico, tá? Honrar significa reconhecer que o Senhor Deus deu autoridades a eles para cuidar de nossa alma. Em Hebreus, irmãos, capítulo 13, versículo 17, diz assim, ó: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, irmãos, nós que temos um pastor, nós temos orado pelo nosso pastor, nós temos agradecido ao Senhor Deus. Você sabia que muitas igrejas nesse país
não tem pastor. Eu converso com gente do país inteiro e muita gente reclama que não tem pastor. Gente que está tempo sem ceia porque não tem pastor. É muito triste, irmãos. Então, assim, nós devemos dar graças ao Senhor por nós termos um pastor. Nós temos que orar pelo nosso pastor, para que o Senhor faça permanecer fiel à palavra do Senhor, ao ensino do Senhor. Amém? Vamos adiantar aqui. Segundo tópico. Alguma pergunta, irmãos? Mas então, quais são as qualificações bíblicas para a liderança da igreja? O que uma pessoa precisa ter para se tornar líder da igreja? Mark Dever diz assim, ó: se ficar evidente que Deus tem dotado certo homem na igreja, e se depois da oração a igreja reconhecer os dons desse homem, ele deve ser separado para o ofício de presbítero e para diácono também. Todas as igrejas têm sido beneficiadas por indivíduos que exercem as funções de presbítero, ainda que não tenham usado essa palavra em referência a eles. Irmãos, novamente um fator congregacional, né? Nós, como igreja, nós devemos observar aqueles irmãos que têm a vocação para ser diácono e presbítero. Cabe à igreja fazer isso. E como é que a gente encontra esses líderes? Como é que a gente acha? Primeiro a gente ora, irmãos. Primeiro a gente ora. Senhor, dá-nos graça para nós escolhermos líderes que sejam segundo o teu coração. Em segundo lugar, irmãos, nós estudamos a palavra de Deus. Nós começamos lendo 1 Timóteo capítulo 3. Os irmãos lembram os requisitos que o apóstolo Paulo elenca para que alguém seja líder? Marido de uma só mulher, não dado ao vinho, hospitaleiro, lembram? Uma série de requisitos, né, para que alguém seja líder. Né? Nós não procuramos, irmãos, pessoas que são meramente influentes na comunidade. Ah, não, é porque o fulano tem um contato ali, outro contato ali, o fulano... Não, a gente não quer esse tipo de pessoa para ser nosso líder. Nós não queremos. Não queremos esse tipo de pessoa. A gente não pode escolher os líderes que vão nos governar simplesmente com base em uma pessoa que é influente. Ou às vezes a pessoa só fala bem. Não podemos escolher com base unicamente nisso, irmãos. É bom recordar, irmãos, que o pastor também, ele é um presbítero. O pastor, ele é um presbítero. E quando nós nos tornarmos igreja, que nós elegermos os presbíteros irão dividir com o pastor a responsabilidade de tomar decisões. O modelo presbiteriano não é o modelo que a gente chama episcopal, onde um bispo, um pastor manda e faz todas as coisas. Não. O nosso modelo é presbiteral, por isso nós somos presbiterianos. Ou seja, é uma junta de pessoas, é um grupo de pessoas, o pastor mais os presbíteros, que tomam as decisões referentes à igreja local. Deu para os irmãos entender? Tudo bem aí? E quanto aos diáconos? Os diáconos, irmãos, de acordo com Atos 6, que foi o que nós vimos, né? Qual era a função dos diáconos? É a administração, a manutenção e o cuidado dos membros da igreja que têm necessidades físicas. O pastor estava falando aqui a respeito, um dia desse, sobre como na pandemia, né, teve que haver assistência, né, material aos irmãos que estavam passando dificuldades. Né. Essa é uma função essencialmente diaconal, é o diácono que faz, que é delegado essa função. Então, assim, o diácono, ele tem essa função, o pastor delega ao diácono a função de assistir os membros da igreja com assistência material. Ok? Os presbíteros, irmãos, eles devem ser centrados nos outros. Eles têm de ser irrepreensíveis, particularmente na conduta observável, naquilo que nós podemos ver. Eles precisam ter um casamento e uma vida familiar que sejam exemplares. Eles devem ser moderados em todas as coisas, exercer autocontrole, serem hospitaleiros e aptos para ensinar, não violentos, inimigos de contendas, não avarentos e não neófitos. Devem ser respeitados pelos de fora da igreja. Irmãos, vocês percebem como o apóstolo Paulo coloca um nível muito alto para você ser líder da igreja? Como não é qualquer pessoa que pode ser líder da igreja, por que ele faz isso, irmãos? Vocês já viram igrejas que botam qualquer pessoa na liderança e os líderes
são um desastre. Igrejas ruins, vão abaixo, se dividem por causa de lideranças ruins, irmãos. Muitos que se auto-intitulam líderes, roubam o dinheiro da igreja, é envolvido em escândalo na área de sexualidade e todo tipo de porcaria. Não são aptos para o ministério. E em muitos lugares, infelizmente, essas pessoas tomam o lugar de autoridade. Isso é grave, irmãos. Isso é grave. Não é à toa que a igreja evangélica hoje não é mais respeitada. Hoje a igreja evangélica é feita chacota, é piada. A gente virou piada nos meios de comunicação, nos jornais. Porque volta e meia aparece um escândalo de um pastor. Isso é triste, isso é muito grave. Antes de eu me converter, eu não gostava de crente não, viu? Mas eu respeitava. Porque eram pessoas sérias. Você via que eram pessoas sérias. Hoje, pastor virou sinônimo de mercenário, de gente que só quer saber do dinheiro dos fiéis. Muito triste, irmãos. Irmãos, é melhor, atenção para isso, é melhor que nós fiquemos sem presbíteros, sem diáconos, do que nós, na agonia de eleger presbíteros e diáconos, nós possamos eleger pessoas ruins, pessoas que vão envergonhar o evangelho. Melhor de ficar só com o pastor mesmo. Porque isso é muito sério. Irmãos, abram a Bíblia de vocês em Tiago, capítulo 3. Eu ia ler mais para frente, mas eu vou ler logo agora. Só o versículo 1, irmãos. Todo mundo já achou? Tiago 3? Tiago, capítulo 3. Diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Pesado, né? Os líderes da igreja vão receber um julgamento mais rígido do que das demais ovelhas. Irmãos, se alguém quer ser líder, pense bem. Pense bem. Porque a Bíblia está dizendo que os que querem ser mestres vão receber um juízo muito mais severo do que das demais pessoas. Pesado, né? Irmãos, os líderes não podem ser escolhidos com base no dízimo. Ah, o fulano ele tem um dízimo enorme, vamos botar ele para ser líder, vamos botar ele para ser alguma coisa. Não pode, irmãos. Quantidade de dinheiro, é isso que o apóstolo Paulo elencou naquela lista dele? Líderes não podem ser escolhidos simplesmente porque eles têm títulos acadêmicos. Ah, ele é mestre, ele é doutor, ele é pós-doutor, ele é pós-doutor. Então vamos botar esse irmão aí para ser líder. Não, irmãos. Para ser líder na igreja, os irmãos devem ser cheios do Espírito Santo, do espírito de sabedoria, ter uma conduta exemplar e que os de fora reconheçam isso. Porque é fácil a gente fingir que a gente é bonzinho aqui dentro, irmãos. É muito fácil. Mas como é que as pessoas veem a gente lá fora, no trabalho, na família? Aqui eu dou a paz do Senhor para todo mundo, mas como é que é lá fora? Eu me comporto como um diabo? É muito sério, irmãos. Imagina só, a gente escolhe um líder, e aí, alguém que conhece esse líder, vem aqui na igreja no dia da posse dele. Rapaz, esse cara vai ser líder da igreja agora? Esse camarada aí. Não sabia nem que ele era crente, né? É o crente 007, né? O bicho é um agente secreto, ninguém sabe que ele é crente. Né? Terrível, irmãos. Irmãos, um líder, atenção para isso. Todos os que querem ser líderes, eles precisam ter frequência no culto, precisam ter apego à oração e às escrituras, compromisso com a igreja local, pontualidade, irmãos. Irmãos, imagina se o pastor Melquiades chegasse aqui todo dia, 6:30 da tarde. A gente ia chegar mais cedo que ele? E o pastor Melquiades dizia assim: olha, irmãos, o culto de oração é 4 horas, mas eu vou chegar aí umas 6:30, tá?
Quem ia se animar para chegar aqui antes? Eu não ia. Irmãos, líderes, olha o nosso irmão José Maria. Que horas ele chega aqui? 3h30. 3h30 da tarde. Ele já está aqui. É um exemplo de líder. É um exemplo. Que aqueles que querem ser líderes, peguem esse exemplo. Irmãos, algo muito sério, muito sério. Vamos levantar um bocadinho, irmãos, só para a gente esticar as costas? Se alguém quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, tá? É verdade, é verdade. Verdade mesmo. É difícil encontrar líderes com as qualificações que o apóstolo Paulo nos deu, né? Pode sentar, tá, irmãos? Pode sentar. Quer fazer uma pergunta? Não? Irmãos, uma aplicação para nós hoje. Hoje nós vivemos uns tempos muito complicados. Muitos, não são poucos não, muitos líderes, ao invés de pastorear a igreja de Deus, tem feito do púlpito, tem feito da igreja palanque eleitoral. Grave, muito grave. Igreja é lugar para fazer propaganda partidária, irmãos? Líder deve fazer propaganda para algum candidato, irmãos? Estão traindo os ministérios dele, irmãos. Essas pessoas estão traindo o seu próprio ministério. Estão vendendo aquilo que o Senhor Deus deu por um prato de lentilhas, como fez Esaú. Novamente, irmãos, que o púlpito dessa igreja nunca seja usado para fazer propaganda para quem quer que seja. Pode estar o pau quebrando lá fora. Pode estar todo mundo dizendo assim que essa eleição vai ser a que vai decidir a nossa vida. É tudo ou nada, o apocalipse vai chegar se o candidato X ou Y não ganhar. Que o mundo se exploda, mas que aqui não seja feita propaganda política para ninguém, irmãos. Amém? Verdade. Vamos continuar, irmãos? Depois dessa digressão, e vamos voltar. Pode passar aí, por favor? A natureza carismática da liderança da igreja. Essa palavra carismática, irmãos, não é alguém que, às vezes a gente, fulano é tão carismática, tão comunicativa, tá? Não é disso, tá? Essa palavra carismática vem de carisma, que no grego significa dons, os dons da graça de Deus. Então, assim, é a natureza a respeito dos dons da graça de Deus, da liderança da igreja. Então, assim, sempre... isso que eu vou falar no final. Deixa eu falar no final. Os líderes, irmãos, o Senhor Deus concede dons aos líderes da igreja. Só que os dons que o Senhor concede aos líderes é para eles se aparecer? É para servir a igreja, é para servir o corpo de Cristo. Muita gente quer ser líder, irmão, para se aparecer, para ter status. Uma das primeiras coisas que o pastor falou aqui quando eu cheguei aqui, ele falou assim, aqui não tem estrela não. Perfeito, perfeito. Aqui é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o rei, ele é a estrela. Aqueles que ensinam são servos do Senhor. São nada. São aqueles que pela graça do Senhor receberam o dom do Senhor. Só. E ponto. Aqui, só Jesus Cristo é o Senhor. Quem quiser se aparecer, que vá se aparecer em outro lugar. Amém? Abra a Bíblia de vocês em Romanos capítulo 1, irmãos, só para a gente ilustrar esse ponto de como os dons são importantes para a edificação do corpo e não para o líder se aparecer. Romanos capítulo 1. Vou tentar dar uma corrida aqui, que eu estou atrasado. Versículo 11. Se vocês disserem que não tem esse texto... Romanos capítulo 1, versículo 11. A gente vai ler o 11 e o 12, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Apóstolo Paulo falando aos crentes de Roma. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Versículo 12, Romanos 1, 12. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Uma outra tradução, irmãos, diz assim, para ficar mais claro, diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, eu quero muito vê-los, para lhes dar algum benefício espiritual e assim fortalecê-los na fé,
Isto é, para que enquanto eu estiver com vocês, possamos encorajar uns aos outros com a fé que temos. A fé de vocês vai me encorajar e a minha fé vai encorajá-los. Então, assim, os dons que o Senhor concede aos líderes é para edificação, para encorajamento da igreja. E a igreja encoraja os líderes na medida em que eles oram, na medida que eles animam os líderes, na medida que eles exortam os líderes. Então, assim, vejam que é uma troca mútua, uma troca recíproca entre liderança e igreja. Amém? Sempre que a igreja está agindo, agora sim, sempre que a igreja está agindo pelo poder do Espírito Santo, em benefício da edificação do corpo, ali os dons do Espírito estão presentes. Qualquer entendimento que nós tenhamos sobre liderança bíblica na igreja tem de ser visto nesse contexto. Então, irmãos, sempre que os dons do Senhor se manifestam na liderança, esses dons têm que ser dados para a igreja. Muita gente usa os dons que recebe do Senhor para enricar. Muitos. Vocês sabiam que as pessoas mais ricas desse país, uma das mais ricas, são pastores? Como é que pode um negócio desse? Um absurdo, né? Pode passar. Pode passar. Não foi mais? Travou aí? Quarto aspecto, a semelhança da liderança da igreja com o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo é o modelo supremo de liderança. E os líderes devem imitar o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o padrão. O Senhor Jesus Cristo, enquanto líder da igreja, ele age como um chefe. Cristo mesmo ordenou muitas coisas. Ele mandou que instruíssemos outras pessoas lá em Mateus 28, 20. Paulo também deu ordens. Ele disse aos cristãos que ensinasse os outros o que fazer. Ele instruiu os presbíteros a decidirem o que ia ser ensinado e que fizessem isso com mansidão, paciência e persistência. Os líderes, irmãos, atenção para isso, os líderes têm que ensinar com cuidado, porque Deus nos tratará como responsáveis pela medida da fidelidade à sua palavra. Nós já lemos Tiago capítulo 3. É muito sério, muito sério. Então, o modelo de liderança bíblica é Cristo. Cristo é o modelo supremo. E os líderes são chamados a imitar o Senhor Jesus Cristo. Os líderes, eles estão à frente dos trabalhos. E uma boa liderança envolve tomar iniciativa. Bons líderes têm que tomar iniciativa. Vocês querem ver uma coisa bem prática? Hoje a gente estava só com uma fase aqui. O pastor falou o quê? Vamos ligar lá para Manaus Energia para tentar resolver. Ligou, tomou iniciativa. Agiu. Tem que agir, às vezes você tem que agir mesmo. E não só agir. Outro aspecto importante da liderança é ser um exemplo. O líder, ele precisa ser um exemplo. O apóstolo Paulo vai dizer assim, Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pedro exortou alguns dos primeiros cristãos a recordarem que Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Filipenses 3,17 diz assim, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, os líderes precisam ser modelo. A igreja precisa olhar para os líderes da igreja e dizer assim, olha, aquele homem, o pastor, o presbítero, o diácono, eles são uma inspiração para mim. Eles são um modelo de liderança. Amém? Um outro aspecto da liderança é que os líderes eles têm que ser supridores, eles têm a função de suprir. Muito que é feito na boa liderança, irmãos, consiste em trabalhar de forma estratégica para dar forma, ênfase e liberdade a outras, para que os outros façam aquilo que eles são chamados a fazer. Algo muito interessante, irmãos. 2 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte, e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, Timóteo, aquilo que eu te ensinei, aquilo que eu te instruí, você também vai pegar homens que são íntegros e vai ensinar eles para que eles ensinem outras pessoas. Então, uma boa liderança, uma liderança saudável, irmãos,
Não é uma liderança, atenção para isso, que centraliza e controla todas as coisas. É terrível quando um líder se torna um ditador. Vocês já viram isso em muitas igrejas, que tudo tem que passar pelo líder? Nada acontece se ele não der o parecer dele. Uma boa liderança, irmãos, é alguém que ajuda e que deixa os outros irmãos desenvolverem na fé cristã. Ele não quer tudo para si. E, infelizmente, nós temos, em muitas igrejas evangélicas, pessoas que são dominadoras. Terrível, irmãos. Último aspecto, o serviço. Esse é o principal. Esse é o principal. Líderes não são chamados para ser servido, mas para servir. Só vou ler aqui o texto aqui de Mateus, irmãos, porque eu já estourei meu tempo, né? O Senhor Jesus Cristo diz assim, ó, Mateus 20, 25 a 28. Então Jesus, chamando-os, disse: sabei que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Serviço. Serviço. Líderes não são chamados para se servir dos irmãos, mas para servir os irmãos. Aqui eu poderia dar vários exemplos de irmãos que servem, mas eu acho que todos conhecem a nossa querida irmã Iranildes. Que exemplo de serviço! Que exemplo de serviço! Graças ao Senhor. Porque é fruto da graça, irmãos. É o Senhor que concede. Foi quem me deu água ontem, quando eu estava ali dentro, suando pra caramba. Então, assim, é fruto da graça do Senhor. E a gente tem que dar graças ao Senhor, porque tem irmãos que... E não é só ela, obviamente. Eu usei ela aqui como exemplo, mas a gente vê... Enfim, não vou falar para depois não dar ciúme nos irmãos. Mas, assim, como é importante o serviço, né? A importância do serviço. Em último lugar, irmãos, quinto aspecto. A relação da igreja com a natureza e o caráter de Deus. Irmãos, a gente sabe que muita gente abusa da autoridade de líder para oprimir as pessoas, para enganar, para machucar. Muita gente, irmãos, em igrejas evangélicas são feridas por conta de liderança. No entanto, irmãos, a liderança é um aspecto bíblico, é o Senhor que instituiu os líderes. Então, assim, não é porque pessoas abusam da liderança que nós devemos abrir mão da liderança. O que nós devemos fazer é ter uma liderança saudável, buscar uma boa liderança. E onde, irmãos, começa a questão da liderança? É o que eu sempre volto, na família. Na família. Homens que não lideram os seus lares não podem ser líderes na igreja. Maridos, atenção para isso. Nós somos chamados a liderar nossas esposas. Nós somos chamados. A iniciativa de fazer devocional, de orar, precisa partir de nós, irmãos. Nós que chamamos os nossos filhos, a esposa, vamos para a igreja. Ó. Hoje é dia de igreja. Hoje é dia de igreja. Se o homem não é um bom líder em casa, ele vai ser um bom líder na igreja? De jeito maneira. De jeito maneira. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude, o Senhor nos dê graça para escolhermos bons líderes. O Senhor nos ajude para que quando nós nos tornarmos igreja, nós escolhamos líderes segundo o coração do Senhor. Que o Senhor nos dê líderes que amam a palavra do Senhor, que amam o Senhor Jesus Cristo, que amam a igreja do Senhor. Porque do contrário, irmãos, quem vai sofrer somos nós. Ah, eu vou escolher o fulano porque isso, porque... Não. O que a Bíblia diz sobre liderança? Ele preenche esses requisitos? Não. Então não. E tudo bem. Amém? Vamos orar, irmãos? Pai nosso que estás no céu, quem é suficiente para essas coisas, Senhor? Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, que o Senhor assista a nossa congregação, Senhor, que o Senhor nos dê líderes segundo o Teu coração, Senhor.
Ajuda nós como igreja a escolhermos nossos líderes com sabedoria, Senhor, com discernimento. Dá-nos o Teu Espírito Santo e enche, Senhor Deus, os nossos líderes com a Tua graça, com o Teu Espírito Santo, para que eles nos liderem, Senhor Deus, com sabedoria. Ajuda-nos, Senhor Deus, a que foquemos no Senhor Jesus Cristo, porque essa é a função dos líderes, é encaminhar as ovelhas nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Perdoa os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.